Em toda a história da humanidade, os conflitos sempre estiveram presentes. No seio das famílias, nos grupos de trabalho, nas comunidades, nas nações. A divisão parece inevitável. Onde há orgulho, interesses diferentes, visões opostas, nasce o atrito. E muitas vezes, nesses cenários, o que predomina é o desgaste, o ressentimento, a incapacidade de enxergar no outro algo além de um adversário. O conflito cria muros, levanta barreiras e alimenta feridas que parecem impossíveis de cicatrizar. Mas Confúcio, com sua visão de mundo profundamente enraizada na harmonia e na ética, enxergava os conflitos de outra forma. Para ele, eles não eram apenas sinais de fraqueza, mas oportunidades de transformação. O verdadeiro líder não é aquele que simplesmente comanda quando tudo está em paz. É aquele que sabe transformar ambientes marcados pela discórdia em espaços de respeito. E é nessa capacidade de conduzir corações endurecidos que se revela a verdadeira sabedoria. Um líder comum, diante do conflito, pode escolher dois caminhos fáceis: impor sua autoridade com rigidez, gerando obediência superficial, ou se afastar, evitando o problema e deixando a divisão crescer em silêncio. Ambos os caminhos levam ao fracasso. A autoridade baseada no medo não gera respeito, apenas submissão temporária. O silêncio diante do conflito não constrói união, apenas posterga rupturas inevitáveis. Já o líder sábio compreende que o respeito não nasce do poder bruto, mas da capacidade de ouvir, compreender e criar pontes onde antes só havia muros. Ele não nega as diferenças, mas as transforma em oportunidade de amadurecimento coletivo. Ele não ignora as dores, mas as usa como matéria-prima para gerar empatia. Ele não busca eliminar o conflito à força, mas encontrar nele a chance de ensinar e inspirar. Esse tipo de liderança exige coragem, porque lidar com conflitos significa mergulhar em territórios delicados. Exige paciência, porque as feridas não se curam de um dia para o outro. E exige humildade, porque o líder sábio sabe que não é dono da verdade, mas mediador de verdades diferentes. É nesse equilíbrio que ele conquista algo que poucos conseguem: respeito genuíno, duradouro, enraizado não no medo, mas na admiração. Desde os tempos mais antigos, a humanidade convive com o peso do conflito. Em cada geração, em cada povoado, em cada lar, ele se apresenta sob novas formas. Às vezes é o choque de interesses políticos, às vezes é o atrito de gerações dentro de uma mesma família, às vezes é a disputa silenciosa de vaidades dentro de uma comunidade. O conflito parece inevitável. Mas Confúcio, com sua mente voltada para a harmonia universal, enxergava nele não um fim, mas uma possibilidade. Para ele, a grande questão nunca foi a existência do conflito, mas sim a forma como líderes escolhem lidar com ele. E é nesse ponto que se separa o líder comum do líder sábio. O líder comum, diante de uma divisão, muitas vezes recorre à imposição. Ele levanta a voz, utiliza a força, ameaça, cria regras rígidas. À primeira vista, parece que consegue restabelecer a ordem, mas na verdade só cria um silêncio superficial. As feridas continuam abertas, os corações continuam endurecidos e o respeito não nasce do medo. Outros líderes, menos corajosos, escolhem se afastar, fingindo que não veem o problema. Mas ignorar um conflito é como deixar uma chama acesa em meio ao vento. Cedo ou tarde, ela se transformará em incêndio. O líder sábio, no entanto, compreende que cada conflito carrega em si sementes de transformação. Ele não vê apenas a discórdia,
mas também a oportunidade de construir pontes. Sabe que os momentos de maior tensão podem ser os momentos de maior aprendizado, porque revelam emoções verdadeiras, intenções ocultas e fragilidades que, quando acolhidas, podem gerar laços mais fortes. Confúcio acreditava que o respeito genuíno nasce justamente desse processo, do gesto de transformar dor em compreensão, divisão em união, atrito em harmonia. Para isso, o líder sábio precisa primeiro dominar a si mesmo. Ele não pode ser arrastado pelo mesmo orgulho que alimenta o conflito. Não pode reagir de forma impulsiva às provocações. Precisa cultivar paciência, escuta e serenidade. O líder que perde o controle diante da discórdia não inspira confiança, apenas medo ou desprezo. Já aquele que permanece firme, que consegue ouvir até mesmo as palavras mais duras sem se desequilibrar, mostra que possui uma autoridade diferente, a autoridade que nasce da integridade interior. Esse equilíbrio o torna capaz de enxergar além das aparências. Enquanto todos veem apenas divisão, ele busca os pontos em comum. Enquanto todos querem impor suas razões, ele procura compreender as razões de cada lado. Enquanto todos estão cegos pela raiva, ele mantém a visão clara. E pouco a pouco, essa postura começa a transformar o ambiente. As pessoas percebem que não estão diante de alguém que deseja vencer o conflito para se exaltar, mas diante de alguém que deseja atravessá-lo para construir algo maior. E é nesse ponto que o respeito começa a surgir. O respeito conquistado dessa forma é diferente de qualquer outro. Ele não se baseia na força, mas na admiração. As pessoas começam a enxergar o líder, não como um juiz distante, mas como alguém que é capaz de compreender suas dores e guiá-las para além delas. O conflito, antes visto como um muro intransponível, se transforma em ponte. E a ponte se torna símbolo de confiança. Esse ensinamento é aplicável em todos os níveis da vida. Dentro de uma família, por exemplo, conflitos entre gerações são inevitáveis. Pais desejam proteger, filhos desejam liberdade, e o orgulho de ambos pode gerar rupturas. O líder familiar que tenta impor sua vontade pela força talvez consiga silêncio, mas nunca conquistará respeito. Já aquele que escolhe escutar, que reconhece as dores do outro e que transforma o atrito em oportunidade de diálogo, cria um espaço onde até mesmo os momentos de maior tensão se convertem em respeito mútuo. No trabalho, ocorre o mesmo. Quando equipes se dividem, gestores impacientes podem escolher impor sua decisão final. Isso gera obediência temporária, mas deixa ressentimentos ocultos. Um líder sábio, no entanto, transforma o conflito em laboratório de crescimento. Ele permite que as vozes se expressem, escuta as divergências com atenção e busca um caminho que respeite as necessidades de todos. A equipe, vendo esse equilíbrio, passa a respeitá-lo não apenas como chefe, mas como guia. E o resultado é união verdadeira, baseada na confiança e não no medo. Na sociedade, esse princípio é ainda mais poderoso. Governantes que reprimem as divisões pela força talvez consigam estabilidade temporária, mas jamais conquistarão respeito duradouro. Já aqueles que aprendem a transformar conflitos em diálogo deixam legados. A união que nasce após uma divisão bem conduzida é mais forte do que qualquer unidade superficial. Ela é forjada no fogo da discórdia, mas ressurge purificada em forma de confiança coletiva. Esse processo exige virtudes que Confúcio valorizava profundamente: benevolência, justiça, moderação e respeito mútuo.
Para ele, o líder que consegue aplicar essas virtudes em meio ao conflito não apenas resolve problemas imediatos, mas planta sementes que florescerão por gerações. O respeito conquistado dessa forma não morre com a crise, porque foi construído sobre fundamentos sólidos. Outro ponto essencial que Confúcio destacava é que o conflito, quando bem conduzido, gera maturidade. As pessoas que passam por ele aprendem não apenas a respeitar o líder, mas também a respeitar umas às outras. A tensão revela fragilidades, mas também ensina a valorizar a harmonia. E o líder sábio, ao transformar esse processo em aprendizado, cria não apenas respeito por si mesmo, mas uma cultura de respeito coletivo. Assim, podemos dizer que a verdadeira grandeza da liderança não está em evitar conflitos, mas em saber transformá-los. O líder que foge da discórdia não amadurece. O líder que a enfrenta com agressividade gera mais divisão. Mas o líder que a acolhe com sabedoria conquista respeito que nenhuma autoridade forçada poderia alcançar. No fim, o ensinamento de Confúcio nos lembra que o conflito é inevitável, mas a forma como escolhemos lidar com ele é escolha. Podemos ser incendiários ou construtores de pontes. Podemos alimentar a divisão ou transformá-la em união. E essa escolha define não apenas o destino do grupo, mas também a marca que cada líder deixará na história. O respeito verdadeiro não nasce do medo nem da obediência cega, mas da admiração por quem soube transformar momentos de maior dor em oportunidades de crescimento coletivo. Esse é o legado do líder sábio. Mostrar que até mesmo nos cenários mais sombrios, onde só havia conflito, é possível erguer a luz do respeito e da confiança. O fascinante é que, quando o conflito é bem conduzido, ele pode gerar laços mais fortes do que os que existiam antes. Assim como o fogo purifica o ouro, o atrito pode purificar relações, revelar intenções e fortalecer vínculos. O líder sábio sabe que, ao atravessar a tempestade com justiça e equilíbrio, ele ganha não apenas a obediência, mas a confiança de todos. O que antes era espaço de divisão se torna terreno fértil para o crescimento coletivo. Antes de seguirmos nessa reflexão, já deixa o seu like. Se inscreve no canal e comenta. Na sua opinião, um líder, desde o nascimento das primeiras comunidades humanas, o conflito esteve presente como sombra e como prova. Ele não escolhe tempo nem espaço. Aparece nos lares, quando pais e filhos divergem. Surge nas aldeias, quando clãs disputam territórios. Explode nas cidades, quando grupos defendem interesses diferentes, e se multiplica entre nações, quando o poder se torna moeda de troca. O conflito, à primeira vista, parece destrutivo. Ele levanta barreiras, semeia desconfiança e alimenta feridas que parecem impossíveis de cicatrizar. Mas Confúcio, o mestre que buscava harmonia em meio ao caos, via nesse mesmo fenômeno não um castigo, mas um convite. Para ele, o conflito era uma oportunidade escondida, um campo fértil onde líderes verdadeiramente sábios podiam mostrar sua grandeza e construir respeito onde antes só existia divisão. Um líder comum diante do conflito vê apenas ameaça. Ele reage com medo ou com agressividade. Quando escolhe o caminho do autoritarismo, levanta a voz, cria leis rígidas, impõe silêncio. À primeira vista, parece que restabeleceu a ordem. Mas a ordem baseada na imposição é frágil, porque nasce do medo e não da confiança. O medo pode gerar silêncio, mas nunca gera respeito. Quando escolhe o caminho da fuga, o líder prefere não se envolver. Ignora a tensão, deixa que o tempo se encarregue. Mas o tempo, quando não acompanhado da sabedoria, não cura.
apenas acumula ressentimentos, até que o atrito se transforme em ruptura. O líder sábio, no entanto, enxerga mais longe. Ele entende que o conflito é parte da condição humana e que dentro dele se escondem sementes de aprendizado. Ele não se apressa em julgar, não se deixa arrastar pelo mesmo orgulho que alimenta a discórdia. Ao contrário, mergulha no silêncio interior para observar com clareza. Seu primeiro gesto não é levantar a voz, mas escutar. Ele sabe que as palavras ditas no calor da raiva escondem verdades que precisam ser reveladas. Sabe também que por trás da agressividade quase sempre existe dor, insegurança ou desejo de reconhecimento. Ao escutar, ele desarma os corações. Ao permanecer firme, mas sereno, ele mostra que não está ali para vencer um lado, mas para conduzir todos a uma compreensão maior. Esse processo de escuta é apenas o início. Depois, o líder sábio transforma as diferenças em pontos de conexão. Ele não nega as divergências, mas busca nelas um fio de harmonia. Ele age como um maestro que sabe que não se faz música com uma única nota, mas com a combinação equilibrada de muitas. O conflito, nesse sentido, é como uma orquestra desafinada, caótica, incômoda, dolorosa. Mas o líder sábio, com paciência, transforma o ruído em melodia. Ele ensina que as diferenças, quando guiadas pela sabedoria, não precisam gerar guerra, mas podem criar algo ainda maior: o respeito mútuo. Confúcio acreditava que o respeito conquistado a partir do conflito era mais sólido do que qualquer obediência superficial. Porque respeito verdadeiro não nasce da imposição, mas da admiração. Ele surge quando as pessoas percebem que o líder não buscou se exaltar, mas se colocar a serviço de todos. Quando enxergam que ele não tentou apagar suas vozes, mas escutá-las e honrá-las. Quando compreendem que, mesmo em meio ao caos, ele permaneceu íntegro. Esse tipo de respeito não se desfaz com o tempo. Pelo contrário, se multiplica, criando laços duradouros que transformam comunidades inteiras. Podemos imaginar isso em diferentes cenários. Dentro de uma família, o conflito pode se manifestar em discussões entre pais e filhos. O orgulho de cada um pode gerar afastamento. Mas o líder familiar sábio, seja o pai, a mãe ou até um filho mais velho, escolhe outro caminho. Em vez de impor autoridade pelo grito, oferece diálogo. Em vez de fingir que nada acontece, abre espaço para conversas sinceras. Aos poucos, aquilo que parecia ser apenas divisão se transforma em aprendizado. O filho aprende a respeitar a experiência dos pais. Os pais aprendem a reconhecer o desejo de autonomia dos filhos. O que antes era motivo de discórdia passa a ser fonte de respeito mútuo. No trabalho, a lógica é a mesma. Quantas vezes equipes se dividem por divergências de ideias? O gestor comum pode simplesmente impor sua decisão final, mas isso só gera obediência superficial. Já o líder sábio enxerga no conflito uma oportunidade de crescimento. Ele permite que cada membro exponha suas razões, valoriza a diversidade de pontos de vista e busca construir uma solução que integre todos. Quando isso acontece, o respeito que surge é poderoso. A equipe não apenas segue o líder porque ele é chefe, mas porque reconhece nele alguém capaz de transformar diferenças em cooperação. Na política e na vida social, esse princípio é ainda mais necessário. Governantes que tentam eliminar os conflitos pela força criam estabilidade temporária, mas também semeiam revoltas futuras. Já os que transformam divisões em diálogo deixam legados. Eles não buscam unanimidade artificial, mas união autêntica. E a união autêntica só nasce quando o respeito é conquistado em meio às diferenças.
O processo, no entanto, não é fácil. Exige virtudes que Confúcio valorizava como pilares: benevolência, justiça, moderação e respeito mútuo. Benevolência para compreender a dor alheia. Justiça para não favorecer um lado em detrimento de outro. Moderação para evitar exageros que poderiam inflamar ainda mais os ânimos. Respeito para tratar cada pessoa com dignidade, mesmo quando ela parece ser inimiga. Quando essas virtudes são aplicadas, o conflito deixa de ser um campo de batalha e se torna escola. E é nessa escola que nasce o respeito mais profundo. Porque quem passa por um conflito bem conduzido jamais esquece. As feridas podem até doer no início, mas quando curadas pelo diálogo e pela sabedoria, se transformam em cicatrizes honrosas. A comunidade que experimenta isso aprende a confiar. Aprende que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe liderança capaz de conduzir para a luz. Aprende que o respeito não é dado de forma cega, mas conquistado na prática, pelo exemplo. Esse respeito não pertence apenas ao líder, mas se espalha entre todos. As pessoas começam a se respeitar mutuamente porque percebem que a harmonia é possível mesmo em meio às diferenças. O líder, nesse caso, não apenas resolve problemas imediatos, mas cria uma cultura de confiança. E essa cultura atravessa gerações. Assim, Confúcio nos mostra que o verdadeiro poder da liderança não está em evitar conflitos, mas em transformá-los. A grandeza de um líder não se mede pela quantidade de vitórias fáceis, mas pela capacidade de atravessar tempestades sem se corromper. O líder sábio sabe que o respeito que nasce após o conflito é mais duradouro, mais profundo e mais verdadeiro do que qualquer obediência conquistada à força. No fim, tudo se resume a uma escolha. O conflito é inevitável, mas a forma como o encaramos é decisão nossa. Podemos usar o conflito para dividir ou para unir, para destruir ou para construir, para alimentar o ódio ou para semear respeito. E essa escolha define o tipo de líder que nos tornamos. O legado de Confúcio ecoa até hoje. O respeito verdadeiro não nasce da imposição, mas da sabedoria de transformar dor em harmonia. Se tivermos coragem de aplicar isso em nossas famílias, em nossos trabalhos e em nossas comunidades, veremos que até mesmo onde só existia conflito, pode surgir o respeito mais sólido e a união mais duradoura. O conflito é parte inseparável da vida. Ele nasce nos pequenos gestos, cresce nas divergências e, quando não cuidado, pode se transformar em muralhas que dividem famílias, comunidades e até povos inteiros. Mas o que diferencia sociedades que colapsam daquelas que florescem é a qualidade da liderança que surge nesses momentos. Um líder comum teme o conflito, tenta silenciá-lo ou disfarçá-lo. Um líder tirano o usa para consolidar seu poder. Mas o líder sábio, aquele de quem falava Confúcio, sabe que o conflito é o terreno onde o respeito mais profundo pode ser cultivado. A visão confuciana da liderança começa no lar. Ele dizia que se um homem não é capaz de governar sua própria casa, não poderá governar uma cidade. Se não consegue harmonizar sua família, não poderá harmonizar uma nação. É dentro de casa que surgem os primeiros conflitos. Irmãos que disputam atenção, filhos que desafiam os pais, casais que divergem em escolhas. Ali já está o laboratório da liderança. O pai ou a mãe que enfrenta esses conflitos com sabedoria, que não impõe pela força e nem se ausenta pelo silêncio, mas que escuta, compreende e direciona, está aprendendo a arte de transformar desentendimento em respeito. O respeito nascido no lar se espalhará por todos os lugares,
onde essa pessoa exercer influência. No campo político, Confúcio foi ainda mais incisivo. Ele acreditava que um governante só poderia ser respeitado se fosse exemplo de virtude. O povo pode obedecer por medo, mas o respeito só nasce quando há admiração. E a admiração não se conquista em tempos de calmaria, mas em tempos de conflito. Quando um governante enfrenta uma crise, uma revolta, uma divisão social, é nesse momento que mostra sua verdadeira estatura. Se usa a força bruta, pode esmagar temporariamente a oposição, mas terá plantado sementes de ressentimento. Se foge, terá mostrado fraqueza, mas se enfrenta com equilíbrio, se escuta as partes, se mostra justiça e compaixão, terá conquistado respeito que resistirá ao tempo. Esse princípio também se aplica ao trabalho. Todos sabemos como equipes podem se dividir, cada um defendendo sua visão, sua área, seu interesse. Gestores impacientes frequentemente impõem uma decisão final, acreditando que resolveram o problema. Mas o que fizeram foi apenas encobrir uma ferida que continuará latejando. O líder sábio, ao contrário, investe tempo no diálogo. Ele cria espaço para que todos falem. Reconhece o valor das diferentes opiniões e, ao final, mostra uma direção clara que integra as contribuições. Isso pode levar mais tempo, mas o respeito que nasce daí é incomparável. Os membros da equipe percebem que sua voz foi ouvida, que seu valor foi reconhecido, e passam a seguir o líder não apenas por obrigação, mas por admiração. Na esfera espiritual, Confúcio via o conflito como reflexo da própria alma humana. Ele sabia que dentro de cada pessoa existe uma batalha constante entre orgulho e humildade, egoísmo e compaixão, raiva e serenidade. Se o indivíduo não é capaz de vencer seus próprios conflitos internos, jamais será capaz de conduzir os conflitos externos. O líder sábio, portanto, é, antes de tudo, um mestre de si mesmo. Ele cultiva silêncio interior, disciplina e clareza. Ele aprende a se observar, a não reagir impulsivamente, a transformar suas próprias dores em compreensão. Quando consegue isso, sua presença já se torna transformadora. Mesmo em meio ao caos, sua serenidade transmite confiança. As pessoas percebem que estão diante de alguém que não está lutando por vaidade, mas por harmonia. Historicamente, vemos inúmeros exemplos disso. Pense em líderes que, diante de guerras civis ou crises políticas, escolheram a reconciliação em vez da vingança. Foram criticados, rejeitados por alguns, mas deixaram legados de respeito duradouro. A união que nasce depois de um conflito bem conduzido é mais forte do que qualquer paz superficial. Porque ela foi testada. Porque ela foi conquistada não pelo medo, mas pela compreensão. No cotidiano, isso se manifesta nas situações mais simples. Um professor, diante de uma sala de aula dividida, pode escolher castigar e calar os alunos, ou pode usar o momento para ensinar sobre respeito mútuo. Um vizinho, diante de uma briga em sua comunidade, pode aumentar o fogo ou pode ser a voz que traz calma e reconciliação. Uma mãe, diante da rivalidade entre seus filhos, pode impor sua vontade pelo grito ou pode transformar a discussão em oportunidade de ensinar empatia. Cada um desses exemplos mostra que a liderança sábia não é reservada a reis ou governantes, mas está ao alcance de todos nós. Confúcio ensinava que o líder sábio constrói respeito onde havia conflito porque não teme a dor do confronto. Ele sabe que é mais fácil fugir, mas escolhe permanecer. Sabe que é mais rápido impor, mas escolhe dialogar. Sabe que é mais simples escolher um lado, mas escolhe buscar equilíbrio. Essa coragem o distingue. Essa paciência o engrandece.
E esse exemplo conquista respeito que não pode ser comprado, apenas cultivado. Esse processo também transforma os que estão ao redor. Uma comunidade que vive um conflito e vê esse conflito ser conduzido com sabedoria, nunca mais será a mesma. Aprende que é possível atravessar crises sem destruir vínculos. Aprende que o respeito não precisa ser imposto, pode ser conquistado. Aprende que a harmonia não é ausência de diferenças, mas equilíbrio entre elas. Por isso, o ensinamento de Confúcio continua tão atual. Vivemos em um mundo marcado por polarizações. As pessoas se dividem em lados opostos, levantam bandeiras, constroem muros de ódio. Mas é exatamente nesse cenário que a liderança sábia se torna urgente. Precisamos de líderes que não alimentem o fogo, mas que construam pontes. Precisamos de pessoas que transformem discórdias em aprendizado. Precisamos de exemplos que mostrem que o respeito pode nascer até mesmo nos campos mais áridos da divisão. E isso só será possível se cada um de nós assumir a responsabilidade de liderar, mesmo que em pequenos espaços. O mundo não muda apenas com grandes discursos, mas com gestos diários. O respeito construído no lar se espalha para a comunidade. O respeito cultivado no trabalho se espalha para a sociedade. O respeito aprendido em conflitos pessoais se multiplica em relacionamentos futuros. Assim, pouco a pouco, a sabedoria de Confúcio continua viva, moldando um mundo onde até mesmo o conflito pode ser transformado em fonte de harmonia. No final, a mensagem é clara: não tema o conflito. Ele é inevitável, mas escolha ser aquele que, em meio ao caos, permanece sereno. Escolha ser aquele que, em meio à divisão, constrói pontes. Escolha ser aquele que, em meio ao orgulho, planta humildade. Porque é essa postura que transforma líderes comuns em líderes sábios. E é essa sabedoria que faz nascer respeito onde antes só havia discórdia. Ao refletirmos sobre os ensinamentos de Confúcio, percebemos que o conflito, tantas vezes visto apenas como ameaça, pode ser o palco onde nasce a verdadeira grandeza da liderança. O líder comum busca apagar as chamas pela força, ou finge que elas não existem, permitindo que se espalhem em silêncio. Já o líder sábio entende que cada faísca, por mais perigosa que pareça, pode se tornar luz se conduzida com equilíbrio. É nesse processo que ele conquista algo que ninguém mais pode oferecer: respeito genuíno. Esse respeito não nasce da obediência cega, nem do medo. Ele nasce da admiração silenciosa que surge quando alguém vê o líder enfrentar a discórdia sem perder a serenidade, ouvir sem perder a firmeza, agir sem se deixar dominar pela raiva. O respeito que nasce do conflito bem conduzido é profundo, porque foi provado pelo fogo. Ele é como o ouro purificado pelas chamas, resistente, brilhante, inquebrável. Confúcio nos ensina que a verdadeira liderança se revela não nos dias tranquilos, mas nas noites tempestuosas. É quando tudo parece prestes a ruir que o líder sábio mostra sua força. Não força bruta, mas força moral. Não a força do grito, mas a do exemplo. Não a força da imposição, mas a da inspiração. Essa postura que transforma ambientes marcados por discórdia em espaços de confiança e pessoas endurecidas em corações que aprendem a respeitar. E esse respeito não se limita ao líder, ele se espalha. Cada pessoa que atravessa um conflito bem conduzido aprende uma lição. Aprende que é possível discordar sem destruir. Aprende que é possível enfrentar diferenças sem desumanizar o outro.
Aprende que a harmonia não exige uniformidade, mas compreensão. O legado do líder sábio, portanto, não é apenas pessoal. Ele molda culturas, comunidades e gerações. Vivemos em tempos de divisões profundas. Famílias se afastam por orgulho. Sociedades se fragmentam por ideologias. Comunidades se dilaceram por disputas de interesse. O mundo clama por líderes que não alimentem o fogo, mas que transformem brasas em pontes. Líderes que não usem o conflito para se exaltar, mas para ensinar. Líderes que saibam construir respeito onde todos só enxergavam ódio. Esse é o chamado de Confúcio para os nossos dias. E o mais inspirador é que essa liderança não está restrita a grandes governantes ou mestres famosos. Cada um de nós, em nossos pequenos espaços, pode escolher ser essa voz de sabedoria. Podemos escolher ser o irmão que acalma em vez de inflamar, o colega de trabalho que busca conciliação em vez de disputa, o vizinho que oferece diálogo em vez de hostilidade. Cada gesto importa. Cada escolha constrói. Cada atitude de sabedoria abre espaço para o respeito florescer. Confúcio acreditava que o respeito conquistado através do conflito é o mais verdadeiro de todos. Porque ele não é dado de graça, mas construído na adversidade. Não é fruto de imposição, mas de transformação. Não é imposto pela força, mas conquistado pelo exemplo. Esse respeito não apenas dignifica o líder, mas fortalece todos os que caminham ao seu lado. Se essa mensagem tocou você, lembre-se, até mesmo nos lugares onde hoje existe apenas discórdia, você pode ser a ponte para o respeito. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão baseada na sabedoria de Confúcio. E nos comentários compartilhe. Qual conflito na sua vida você acredita que pode se transformar em oportunidade de respeito? Sua resposta pode inspirar muitas pessoas a encontrar caminhos